papel da mulher na família, na sociedade, seus desafios e conquistas, vem levantando uma série de discussões ao longo da história. E essas discussões vêm entrando até mesmo dentro das igrejas. Hoje, no Mensagem de Esperança, nós vamos conversar a respeito de alguns pensamentos sobre feminilidade e feminismo e discutir à luz da palavra de Deus a verdadeira função da mulher. Então, para essa conversa, nós convidamos a historiadora Júnia, que está aqui conosco, seja bem-vinda, e também a doutora Marta Nóbrega, que aceitou o nosso convite. Muito obrigada pela presença de vocês. Bom dia, paz do Senhor. No início desta conversa, eu gostaria que a doutora Marta explicasse para nós a etimologia das palavras feminilidade e feminismo, porque são palavras que, embora sejam parecidas, mas apresentam significados diferentes. Então, como a senhora pode nos explicar, doutora Marta? Bom dia, Jane. Bom dia, June. Estou feliz de estar aqui nesta manhã no programa Mensagem de Esperança. Agradeço a Deus mais esta oportunidade que Ele nos concede, né? E desta feita, eu acredito que um dos primeiros desafios em torno dessa temática que estamos aqui para conversar consiste exatamente em pensarmos acerca da etimologia da palavra, né? Quando a gente pensa feminismo e feminilidade, a gente, como você disse, são palavras que são próximas porque possuem o mesmo radical, mas elas têm sufixos que as distinguem, né? Então, quando a gente pensa feminilidade, a primeira coisa que a gente vai fazer é separar o radical do seu sufixo. Então, o radical femi, ele tem uma origem latina, né, que está em oposição ao radical mar, e o femi, ele tem uma implicação, de certa forma, biológica. Da sua origem latina, ele tem implicação biológica, e o femi significa o quê? Toda espécie que tem, carrega em si a possibilidade de fecundar. Então, fêmea está associado à fêmea. A ideia de fecundação, de reprodução, está por trás desse radical fêmea. Quando a gente associa este radical ao ismo, né, ao sufixo ismo, a gente vai ganhar uma outra palavra, que esta palavra, de certa forma, ela vai ter não só uma implicação semântica, mas ela vai ter também uma implicação ideológica. Por quê? Porque o sufixo ismo, ele está associado a quê? A ideologia, a crenças, a valores, a conjunto de regras em que a sociedade legitima como valores de condutas que a partir daí começam a viver a partir disso. Então, quando a gente pensa feminismo, então a gente junta agora o radical, né? Femi, que significa fêmea, né? Com o ismo, com esse conjunto de regras, então a palavra feminismo, na sua etimologia, ela tem essa implicação de que ela pressupõe a luta engajada de personagens ou seres adultos do sexo feminino por um ideal, né? Isso é, digamos, a implicação etimológica da palavra feminismo. E quando você pensa agora na implicação etimológica da palavra feminilidade, então pega-se o mesmo radical fêmea associado à fêmea, né? E agora pega o sufixo dade. O sufixo dade tem também uma implicação ou tem uma origem latina que diz respeito ao comportamento, à qualidade de uma espécie. Então, quando a gente pensa, por exemplo, felicidade, né? Então, você tem um radical feliz e o sufixo dade. Então, é a qualidade de quem está feliz. Aí, quando você pensa feminilidade, é a qualidade de quem se impõe em fazer algo em torno da sua essência fêmea, da sua essência de reprodutora, da sua essência de conquistar alguém. Então, quando a gente pensa que o fêmea é representante dessa espécie reprodutora, consequentemente ela precisa estar associada à ideia de que precisa atrair a outra espécie que é o macho, né? Então, feminilidade está associada nessa ideia. O que é que a mulher faz para, de certa forma, atrair o outro seu oposto? Aí isso varia de cultura para cultura. Então, se a gente pensar as duas palavras, o feminismo diz respeito a um conjunto e feminilidade diz respeito a um indivíduo. Então, as características que comportam ou que conformam, não é, essa fêmea, elas variam de cultura para cultura. Só para se ter uma ideia, vamos pensar na conquista maior que nós acreditamos que une o homem e a mulher, o casamento, né? Então vamos pensar como é que a mulher entra em uma cerimônia religiosa aqui no nosso contexto. Então no Brasil a gente usa o quê? Um vestido branco, a maquiagem mais simples, os adereços também são mais simples, porque faz parte da nossa
cultura. Mas se você vai para o Oriente, as cores fortes é que vão identificar essa felicidade da mulher frente a esse momento tão sublime que essa conquista ou a representação dessa conquista pelo outro é diferente de um representante da sua espécie, né? Então, feminilidade diz respeito a essa característica do indivíduo do sexo feminino que busca traçar regras de conduta para viver em sociedade nesse sentido em particular. E o feminismo comporta esse conjunto de ideologias que faz com que a mulher lute em torno de seus ideais. Esses são, acredito que deu para, através da junção do radical com os sufixos, entender a origem etimológica dessas palavras, né? Então, a gente percebe que elas têm, de certa forma, sobretudo a palavra feminismo, por ganhar, através do sufixo, essa carga ideológica, ela assume uma perspectiva política. Ok, obrigada, doutora Marta. E falando em feminismo, interessante, muitas mulheres se consideram feministas e acabam se reconhecendo no próprio movimento, mas elas desconhecem a origem deste movimento. Então, eu gostaria de perguntar à historiadora Júnia onde estaria arraigada a raiz da filosofia feminista. Bom dia, né, para vocês. Prazer imenso estar aqui participando mais uma vez dessa conversa a respeito do Dia da Mulher. Bom, a filosofia feminista ela está arraigada no iluminismo, a partir da Revolução Francesa, né? Está na filosofia liberal. Elas pegam o pensamento de John Locke e Rousseau, que falava a respeito da igualdade entre todos os homens, e ali elas começam a perceberem que a mulher também poderia lutar por essa igualdade. Vale lembrar que naquela época, século XVIII, quando surge essa filosofia, eles não tinham essa ideia de igualdade para as mulheres. Porém, no século XIX, quando surge o movimento feminista mesmo, elas pegam esse pensamento liberal, que falava da igualdade de todos os homens, e ali elas recepcionam e criam uma ideologia em torno do feminismo, né? O cerne do movimento feminista é lutar pela igualdade de gênero, equiparar o homem à mulher. Então, a ideologia que movimenta esse movimento político é a ideologia liberal, que fala de igualdade a todos os homens. Certo. Agora, historiadora Júnia, nós sabemos que o movimento ele passou por algumas ondas, né? Como os historiadores classificam, 3 ondas do movimento feminista. O que a pauta da primeira onda, ela se assemelha com a da segunda e a da terceira onda? Os pontos que o movimento feminista veio abordando ao longo da história, até hoje, ele é o mesmo ou passou por modificações? Bom, como você falou, a história divide o movimento feminista em 3 ondas. A primeira onda feminista, nós vamos falar do século XIX. Nesse momento, elas vão lutar por igualdade, por um espaço no mercado de trabalho, como também o direito ao voto. A mulher, naquele momento, por viver em uma sociedade em que os resquícios do patriarcalismo ainda estavam em voga, elas vão lutar por uma certa liberdade. Então, no primeiro momento, existia a grande pauta da igualdade, como também de adentramento no mercado de trabalho e direito de voto. No segundo momento, a partir da década de 60 à década de 80, elas vão adicionar algo mais. Lutam por igualdade, lutam por direitos políticos, lutam também pela questão do voto, mas também vai entrar e vai ter mais força o direito, que elas vão dizer, do aborto. Então, na terceira onda, isso vai mudar muito. A terceira onda começa na década de 90. E a terceira onda, por mais que o movimento ele já esteja engajado, ele já esteja coeso, vai haver essa questão de aderirem a outros pensamentos. Dentre esses pensamentos, eles vão aderir à ideologia de gênero, à desconstrução de gênero. Então, um dos objetivos do terceiro movimento feminista, que vai da década de 90 até os dias de hoje, é justamente desconstrução de gênero e ir de contra o pensamento que fala de feminilidade, de sensibilidade feminina. Então, no cerne do movimento, sim, há uma luta por igualdade. No entanto,
Com o passar do tempo, com o movimento histórico, haverá adições. Vai entrar as mulheres negras, vai entrar a luta pelo aborto, vai entrar a ideologia de gênero e vai entrar o que eles chamam hoje das mulheres trans também. Então, há uma luta ainda por igualdade, por mais que tenham conquistado, mas há também agora uma série de coisas que foram incorporadas nesse movimento. Janil, eu acho interessante que no cerne do movimento, a percepção da sociedade em relação à mulher a mulher era considerada tão inferior, né, que ela era incapaz de conceber que ela tivesse a possibilidade de apresentar um pensamento racional. Né? Então, tanto que na Inglaterra, no período vitoriano, né, acreditava-se que o cérebro da mulher pesava menos do que o do homem. Né? O da mulher pesava em torno de 2 libras e 11 onças, e o do homem eram 3 libras e meia. Né? Isso equivale, digamos, a menos de 1 quilo para o da mulher e mais ou menos 1,6 kg para o do homem. Então, veja como era a compreensão da sociedade em relação à inferioridade da mulher. Então, no cerne do movimento, essa ideia de buscar a igualdade, né, partir até de um princípio educacional. A mulher precisava ter direito à educação. Exatamente. E se ela não poderia, por exemplo, apresentar um pensamento racional e abstrato, como a sociedade exigia, é porque era privado a ela esse direito. Né? Então, se o homem permitisse que a mulher fosse para o espaço escolar e lá ela adquirisse instrução necessária, ela seria capaz de debater e de representar o seu pensamento em qualquer outro espaço público, né? Mas aí a ideia do homem era de que a mulher era propriedade dele e que, como propriedade, ela era um adorno para ser exibido nos espaços sociais, né? Então, o cerne tinha, de certa forma, uma perspectiva positiva, né? Era de favorecer essa igualdade entre homem e mulher. Mas aí depois, com a segunda e a terceira onda, como o Júnior já bem explicou, aí termina o movimento ganhando outras perspectivas e meio que se fragmentando. Então você não tem só um feminismo, você tem ismos, né? Você tem vários feminismos, vários, digamos, fragmentos em torno dessa perspectiva do que é ser igual ou do que é ter direitos iguais. Exato, o movimento ele não é homogêneo. Não é homogêneo. Ao longo do tempo ele acabou se tornando heterogêneo, no sentido de que nós temos diferentes grupos feministas com pautas diferenciadas, não é verdade? Isso. E, doutora Marta, interessante perceber que no Brasil, nós mulheres representamos a maior parte da população. Nós temos 52%, segundo os dados mais recentes do IBGE. E as mídias sociais, elas vêm trazendo para nós a ideia de um empoderamento feminino. Então, até que ponto esse empoderamento ele é benéfico? Pois é, a ideia do empoderamento, a gente tem que pensar novamente na implicação da palavra, né? O que é o empoderamento, né? Quando a gente pensa em empoderamento, a princípio a gente pensa logo que a pessoa está instituída de muito poder, de muita autoridade, né? Então, eu acho que é um equívoco pensar essa ideia de empoderamento nesse sentido. A mulher está cheia de poder, está cheia de autoridade. É um desmembramento, de certa forma, do feminismo, mas o que é que seria, digamos, o empoderamento feminismo dentro da perspectiva do que é empoderar-se, né? Empoderar-se, ela tem uma carga discursiva muito grande que pressupõe que quando você se empodera, você tem conhecimento da sua identidade, né? Então, o empoderamento feminino deveria favorecer a mulher o conhecimento da sua identidade enquanto fêmea. Né? Então, aí viria a questão da sensibilidade, a questão da feminilidade, a questão do reconhecimento dos seus valores, a mulher é capaz de pensar, a mulher é capaz de trabalhar, e a sua remuneração, de certa forma, sua remuneração justa a partir do seu trabalho, né? E não esse empoderamento levar, digamos, ao extremismo de ela achar que ela é superior ao homem, ou superior até mesmo em relação a outras mulheres, e ela partir agora para outras formas de violência, né? E
muitas vezes essas formas de violência tornam-se até violências ideológicas, né? Violências psicológicas, no sentido de coagir o outro a agora ser o seu capacho. Então, neste sentido, eu acho que o empoderamento terminou ganhando uma outra compreensão dentro do movimento feminista, né? Então, quando a gente pensa, a palavra empoderamento não está só associada ao feminismo, mas empoderamento em todos os outros aspectos. Quando eu digo eu me empoderei, né, digamos, do conhecimento bíblico, é porque eu consegui encontrar a minha identidade dentro do conhecimento bíblico. O que é que eu sou em Cristo, né? O que é que Cristo fez por mim? Qual o meu lugar junto a Deus? Então, digamos que eu me empoderei deste conhecimento. Agora, eu não posso me valer deste empoderamento e agora exigir que Deus faça o que eu quero, quando a palavra de Deus diz que eu devo me submeter à vontade divina. Então, neste sentido, eu acho que, a gente voltando para a pergunta, o empoderamento feminino, de certa forma, contribuiu para que a mulher não conseguisse entender realmente qual é a sua identidade, qual é a sua função no contexto social, qual a sua perspectiva dentro do projeto criacional de Deus, né? Então, eu acho que terminou ganhando uma outra perspectiva, ganhou uma militância política que essa militância política desconstrói, desconsidera todo o projeto divino para a sua vida, né? Falando ainda de empoderamento, eu acho que o perigoso, a questão que traz uma certa noção de perigo para nós do empoderamento é a questão dos excessos. Por quê? Em 2010, a ONU redigiu um documento falando do empoderamento feminino, ou seja, a mulher com mais direito à educação, salário equivalente a do homem na mesma empresa, né? A mulher na política, os direitos políticos da mulher. Então, eu acho que a questão do empoderamento trouxe benefício, mas quando parte para esse lado que a doutora já acabou de explicar, do exagero, quando o empoderamento toma a conotação de poder exagerado, né? A mulher no poder, não. Na verdade, o empoderamento feminino quer falar do lugar social da mulher. A mulher tem um lugar na sociedade, é uma luta histórica, isso foi conquistado historicamente, então o empoderamento é isso, é o lugar social da mulher. Mas quando vai por essa via de poder, não, eu tenho poder, sou eu, aí cai o perigo do individualismo excessivo. Ok. Interessante que frases como, nós escutamos até recorrentemente frases como seja o que você quiser, quem manda no seu corpo é você, seu corpo, suas regras. Essas frases, elas são sedutoras, né? Principalmente para nós mulheres, frases sedutoras e acabam atraindo mulheres cristãs. Então, onde é que estaria o perigo em abraçar essa ideia de independência e de autossuficiência? Pois é, veja bem, quando a gente pensa... o cerne do movimento estava a busca de igualdade. Nessa busca de igualdade pressupõe o respeito, né? O respeito da sociedade para com um ser que estava inferiorizado, o ser mulher. Né? Aí quando você pensa nessas frases, faça o que você quiser, o corpo é seu, você é dona de você mesma, onde é que está o respeito ao outro? Porque quando eu penso, faça o que você quiser, nesse faça o que você quiser, se eu quiser chegar no espaço público, dando gritos, dando ordens, não, porque eu sou mulher e tem que ser respeitado porque eu conquistei esse espaço. Se eu me torno um líder do meu trabalho e de repente existem regras a serem obedecidas e essas regras elas são estabelecidas a partir de uma outra instância superior, mas porque agora eu estou no poder e eu faço o que eu quero, aí eu vou burlar todas essas regras para mostrar que a minha administração foi diferente. Então eu acho que tem perigo aí, né? Vamos pensar nessa ideia de faça o que você quiser. Agora, em relação ao corpo, a gente está pensando como é que essa frase, faça o que você quiser em relação ao seu corpo, e como isso tem influenciado dentro das nossas igrejas, ou como tem influenciado público feminino cristão, a gente tem que primeiro pensar o quê? Que o corpo do cristão, ele tem um dono. Né? A Bíblia diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, se ele tem um dono, as regras são estabelecidas por esse dono.
Então, eu tenho que saber quais são essas regras e, a partir delas, eu pautar a minha conduta em relação ao meu corpo, né? Então, aí nisto, eu vou me pautando na palavra de Deus e, de certa forma, eu vou destruindo essas, digamos assim, essas sementes, né, do extremismo do movimento feminista que vem entrando dentro da igreja, né? E, por outro lado, eu acho que não só eu enquanto mulher, mas eu acho que até mesmo o público masculino cristão, ele tem também que observar, né? O homem também não faz do seu corpo o que ele quer. O seu corpo também é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então veja que enquanto que a mulher tem e deve a submissão ao Espírito Santo, já que o corpo dela é morada e templo do Espírito Santo, o homem também deve submissão ao Espírito Santo de Deus. Então, nem eu posso, enquanto mulher, fazer o que eu quero do meu corpo, nem o homem pode fazer o que ele quer do seu corpo, pensando que o corpo tem um dono, né? E se você vai depois pensar na relação marital, né, digamos na relação horizontal, o corpo da mulher também tem um dono, né? Então, eu acho que são outras implicações que a gente tem que pensar também. Meu corpo tem um dono, esse corpo tem que pensar, eu tenho que agir com esse meu corpo de certa forma que o meu dono, horizontalmente, fique satisfeito, né? E de certa forma que eu não vá agredi-lo através das minhas ações. Porque, na realidade, faça do seu corpo o que você quiser, esse slogan, faça do seu corpo o que você quiser, termina sendo uma bandeira de luta das extremistas feministas para agredirem a sociedade, né? Então, eu acho que as conquistas dos direitos, elas não são, assim, através de movimentos de insubordinações violentas, né? É preciso que você, com o diálogo você consegue muita coisa, né? Com ações de educação, né? Usar a mídia para, de certa forma, mostrar onde é que está a violência contra a mulher, né? E usar também os poderes públicos para que contribuam neste sentido de que a sociedade veja a mulher como realmente ela é, a sua função social. E voltando ao aspecto da ONU, mesmo que a ONU tenha dado esse empoderamento feminino, a gente percebe que isso de fato não tem ainda acontecido, né? Veja que, se a gente pensar na realidade brasileira, há uma disparidade muito grande em relação ao trabalho feminino. Vamos pensar o trabalho da zona urbana e o trabalho da zona rural, né? A carga de trabalho na zona rural é uma carga muito alta, mas o salário que esta mulher recebe não é um salário que condiz com a sua sobrevivência, né? E, às vezes, mesmo na zona urbana, há subempregos em que a mulher se submete na busca de manutenção da sua família. E, às vezes, esse subemprego, quando comparado a um outro que o homem exerce, o homem recebe uma remuneração um pouco superior e a mulher uma remuneração inferior, porque ela é mulher, né? Então, mesmo que exista um documento universal dando às mulheres esse direito, mas ainda a desigualdade no reconhecimento, né, monetário como fruto do seu trabalho ainda está vigente. A violência contra mulheres, existem legislações, né? A Lei Maria da Penha, por exemplo, para proteger a mulher, quando a própria legislação bíblica já tem o pressuposto de proteção à mulher, mas aí a sociedade desconsidera tudo isso e, de repente, a mulher se vê obrigada, né, a ir para esse extremismo e usar o seu corpo, o seu próprio corpo, como forma de dizer: eu preciso que meus direitos sejam respeitados. Eu acho um equívoco, né? Isso, exato. Porque é interessante a gente perceber, a partir que a doutora Marta colocou agora, que o movimento feminista ele trouxe contribuições importantes para as mulheres. Realmente, conquistas ao voto, conquistas à licença maternidade, a ter uma carteira assinada, ter o mesmo direito dos homens de receber férias. Então, o movimento, na sua pauta, ele em alguns pontos da sua pauta, traz questões importantes, né, e necessárias para as mulheres. O problema está nos excessos, não é, nessa forma de querer ir atrás dos direitos expondo o próprio corpo, como, por exemplo, nós temos como exemplo a Marcha das Vadias, né, onde as mulheres elas mostram os seus seios, ficam à mostra, se pintam, como se, utilizando essa forma, elas fossem receber aquilo que elas estão querendo, quando, na verdade, acabam trazendo, vamos dizer, insatisfação da parte de boa
de boa parte da sociedade. Isso. Inclusive de outras mulheres também, e né? de outras mulheres, porque as mulheres que levam à frente a Marcha das Vadias, elas fazem parte de um grupo diferenciado do movimento feminista. Como nós falamos logo no início, né? O movimento ele é heterogêneo. Há vários grupos. Então, esse grupo que promove a Marcha das Vadias tem opiniões e ideias que outros grupos feministas não têm. Então, é bom o público ter noção dessa informação. Então, vamos pensar o seguinte, a Bíblia, ela informa que a mulher ela precisa ser submissa ao seu esposo. Então, nesse discurso de submissão ao marido, muitas pessoas tratam a Bíblia como algo machista. Então, como é, Júnia, que você vê essa questão? Como nós estávamos falando agora há pouco, a doutora Marta agora acabou de falar de alguns resquícios que ainda vogam na sociedade, né? Resquícios do patriarcalismo, ainda um pouco de desigualdade, o estigma moral em cima da mulher, né? Então, que queira ou não, a responsabilidade feminina, moralmente falando, é muito forte ainda, é muito forte. Qualquer conduta imoral sobre a mulher, ela é muito mais cobrada do que o homem. E quando o movimento feminista ele fala a respeito da Bíblia, elas vão dizer que a Bíblia ela é machista. Eu tenho certeza que quem assiste esse programa também tem essa certeza no seu coração. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas a Bíblia também fala de homens de uma época. Então, quando se fala de uma época, fala do patriarcalismo. Eu não vou dizer o termo machismo, porque é um anacronismo grotesco. E quem é historiador sabe que jamais eu posso pegar termos da sociedade atual e comparar com uma sociedade que já passou. Não, a Bíblia, os homens que atuaram naquele momento eram patriarcais, ou seja, naquele momento existia sim uma lei que protegia o homem, a mulher era muito mais cobrada, a mulher estava à margem da sociedade. Sim, a Bíblia fala a respeito disso, mas também vamos lembrar que a Bíblia fala a respeito de Jesus Cristo, que vai justamente quebrar esse estigma, esse paradigma. Jesus foi aquele que conversou com a mulher samaritana, Jesus foi aquele que libertou Maria Madalena de 7 demônios que o perseguiam. Uma mulher com 7 demônios devia ter uma vida muito sofrida, atormentada, e a Bíblia diz que Jesus expulsou dela 7 demônios. Vamos lembrar de quem financiava o ministério de Jesus Cristo. Lucas faz questão de apresentar isso. Joana, a mulher de Cusa, o procurador, não eram qualquer mulheres, eram mulheres que tinham condições de financiar o ministério de Jesus Cristo. Joana, Susana, Maria Madalena e outras mulheres que estavam ali dando todo o aparato ao ministério de Cristo. Lembrando também da mulher cananeia a qual Jesus estendeu a mão, libertou a filha dela, ela não tinha direito porque era das regiões de Tiro e Sidom. Então, você fala, se você diz que a Bíblia é machista, você está em uma desconstrução muito grande, um equívoco muito grande, porque a Bíblia ela fala de um tempo, mas também desse mesmo tempo nós vamos falar da manifestação de Jesus Cristo e a quebra de todas as barreiras, principalmente o estigma feminino. Jesus, ele vai mudar todas essas coisas. A mulher passa a ser valorizada, tanto que as mulheres assistiam. Quem eram grandes amigos? Quais eram as grandes amigas de Jesus Cristo? Marta e Maria, né? Estavam lá, recepcionavam e eram íntimas de Jesus. Então, tudo isso é desconstruído a partir do momento que Jesus Cristo vem como Salvador e como aquele que vem para quebrar as barreiras. Eu acho interessante essa explanação temporal que Júnia deu, porque, veja bem, ela mostrou o momento do patriarcalismo e o momento, digamos, de certa forma, podemos inserir de monarquia, já que no contexto romano a gente tem esse problema, tem esse sistema monárquico. Mas lá no patriarcalismo, a gente vai ver uma ação divina que já quebra esse paradigma. Porque, veja bem,
Quando os anjos visitaram Abraão, que foram dar a promessa a ele de que Abraão na sua velhice e que Sara na velhice teria filhos, né? Naquele contexto, Sara não estava na sala para recepcionar, estava às escondidas. Quando ouviu, sorriu, aí os anjos dizem, porque ris, né? O nome do menino será ris e tal. Mas veja, por que ela estava escondida? Porque no contexto patriarcal não permitia que a mulher estivesse publicamente exposta na conversa masculina. Só que depois que Abraão tem um filho com a concubina, né? E que Isaac nasce, que começa a disputa entre os filhos, que Sara vê que Agar está rindo do filho dela, o que é que Sara diz para Abraão? Que ele despeça a escrava com o filho, que não quer que o filho dela cresça e nem herde a herança com um filho, de certa forma, na concepção de Sara, ilegítimo, né? Abraão vai orar a Deus. Deus, se fosse machista, teria dito, fica com o menino, mas Deus disse o quê? Faça o que Sara está a lhe pedir. E Abraão, constrangido, de certa forma, faz o que Sara pediu, atendendo à determinação divina, né? Mas porque Deus estava preocupado, estava querendo preservar a união familiar estabelecida entre ele e Abraão. Mas não deixou de fazer promessas ao filho que agora estava meio que na nossa concepção primeira ao erro, né? Mas Deus estava também provendo provisão e um futuro brilhante para o menino Ismael. Então, mesmo no patriarcalismo, a gente já percebe que Deus não estava, de certa forma, satisfeito com essa conduta da sociedade, né? Porque não deixava de ser uma percepção do ser humano em relação à condição feminina, né? Então, Abraão, ele poderia muito bem ter dito lá, não, quem manda aqui sou eu e o menino vai ficar. Mas ele, como temente a Deus, foi consultar a Deus. E a resposta de Deus, que conhecia o coração de Sara, o coração ferido, insatisfeito, escuta o que ela está a te dizer. Então, acho que Deus já estava quebrando um paradigma que mais tarde a gente vai ver como Jesus veio mostrar à humanidade qual era o propósito de Deus em relação à percepção de homem e da mulher. Todos são preciosos, né? E aos olhos de Deus, quando Paulo vai dizer que não existe distinção entre grego, entre homem, entre mulher, entre servo e senhor, é no seu lugar em Cristo, né? Mas continuamos com as nossas funções sociais. Homem é homem, mulher é mulher, escravo é escravo, servo é servo e senhor é senhor, né? A sociedade exige que existam existe essas funções. Como eu costumo dizer, Deus, ele não é machista nem é feminista. Nem é feminista. Ele é um ser, ele é Deus e ama ao todos, ser humano. a né? todos com igualdade. Independente de gênero, Jesus ama a todos. Amém, verdade. Amém. Então, mesmo que muitos olhem para as escrituras e a taxem de machista, nós entendemos que a palavra, ela trata a todos por iguais. Não é? Deus, ele é um só e trata todos nós estamos niveladas diante do olhar de Deus. E, doutora Marta, em relação à submissão ao marido, que muitos veem a mulher como inferior, como um capacho do homem, né? Como é que, à luz da Bíblia, isso se justifica? Pois é, esse é um tema muito polêmico, né? Tanto na igreja quanto fora dela. Porque, veja bem, quando se fala em submissão, automaticamente a gente pensa logo o quê? É inferior, não vale nada, né? Mas quando você vai para o texto bíblico não mostra dessa forma. Primeiro, quando você vai para Gênesis, no primeiro capítulo, quando há a narração, né, de todo o processo da criação, a Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea o criou. E antes de dizer que macho e fêmea o criou, diz que foi a partir do princípio da imagem e semelhança de Deus. Então, é a imagem e semelhança de Deus, macho e fêmea Deus o criou. Então, nesse princípio, a gente já percebe que Deus estabelece a igualdade, né? Depois ele vai mostrar como é que foi o processo de criação da mulher e diz que no processo de criação da mulher, Deus viu que não era bom que o homem estivesse só e iria lhe fazer uma adjutora. A adjutora é que anda junto, né? Que há ações de companheirismo e não um capacho, uma inferior que o homem não pudesse contar com ela para nada, né? Aí quando a gente vai para o princípio de submissão, a palavra de Deus nos diz lá em Efésios, no capítulo 5, e a partir do versículo 22, Paulo começa dizendo, vós mulheres submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor.
Então, o princípio de submissão da mulher ao marido está como a submissão ao Senhor. Aí a gente começa a pensar, mas como é que é esta submissão ao Senhor? Aí o próprio Paulo vai explicar. Primeiro vai mostrar que a submissão da mulher ao Senhor, ela se dá a partir de um processo de conquista feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Porque, veja como é que ele diz. No versículo 25... ele diz assim, vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, se o princípio de submissão da mulher ao marido é como ao Senhor, e agora Paulo ordena que o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, o amor do marido para com a mulher é um amor sacrificial, deve ser sacrificial. Né? É o que Paulo está dizendo aqui. Aí, este amor sacrificial de Cristo para com a igreja, foi um amor que conquistou a igreja. Aí, Paulo agora faz essa comparação, né? Faz essa relação simétrica, né? Então, assim como você é submissa a Cristo, porque Cristo lhe conquistou, Cristo se sacrificou por você, você deve ser submissa ao seu marido, porque o marido deve se sacrificar por você, e ele deve fazer o que Cristo fez por você. Aí veja que Paulo vai dizer o que é que Cristo fez. Amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Para a santificar, purificando-a com a lavagem da palavra, a fim de apresentá-la a si mesma, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Aí quando a gente vê, se faz essa relação, né? Cristo entregou-se pela igreja para a santificar, como é a entrega do marido em relação a esse amor sacrificial para santificar esta mulher. Como é que o marido vai santificar a mulher? O marido vai morrer agora na cruz para santificar esta mulher, né? Então, é um amor sacrificial ao ponto de trazer dignidade a esta mulher, né? Porque nós somos santificados em Cristo porque nós nos tornamos dignos de sermos chamados filhos de Deus. Então, o amor do marido para com a mulher é um amor de dignidade. Ele se sacrifica para dar dignidade a esta mulher. Mas o que a gente vê hoje em dia é que se cobra muito submissão da mulher para maridos que não querem trazer essa dignidade. Aí o princípio está quebrado. Quando você não pode exigir submissão se não houve o amor sacrificial, se não há a perspectiva de oferecer dignidade, se não há a perspectiva de oferecer respeito. Aí veja, Cristo apresentar a Deus uma igreja imaculada. Aí a mulher não tem dignidade, como é que esse marido vai apresentar perante a sociedade esta mulher digna? Aí a mulher perde a autoestima, entra em depressão, ela adoece, aí depois traz problemas para a igreja, vai levar na delegacia, vai levar em qualquer outro lugar, porque a minha mulher não faz isso, mulher não faz aquilo. Mas o amor sacrificial, ele foi apresentado. Então, a princípio, quando se pede a submissão feminina, tem que se olhar que a submissão está nos dois planos. Está também a submissão masculina, né? Ele deve ser submisso a Cristo, obedecer o que Cristo diz, que está na palavra como deve ser, para que depois a mulher perceba, né, que realmente este homem se sacrificou por ela, deu dignidade a ela, né? E isso não quer dizer que a mulher é frágil, coitadinha, que precisava de que alguém desse dignidade a ela. Mas quando você casa, existe uma relação de completude entre os seres, né? Veja que depois Paulo continua dizendo que no versículo 31, deixará o homem, o seu pai e a sua mulher, e se unirá a sua mãe e seu pai, e se unirá a sua mulher. E serão os dois uma só carne. Anteriormente ele vai dizendo, se você ama, como é que você vai maltratar a sua carne? Aí às vezes, né, eu já tenho percebido, até vezes, tanto no meio cristão quanto no meio secular, comportamentos masculinos em que ele se apresenta de certa forma imponente. E a mulher é uma coitada, ao ponto de muitas vezes a mulher não poder usar um perfume, né? Às vezes a mulher não pode... mulher adora comprar, né? Então, ele não oferece um dinheiro para que ela vá comprar o que ela necessita, mas ele tem que ir junto para ficar controlando os gastos. Não quero dizer que a mulher vai gastar excessivamente, mas de repente, às vezes, o casal tem até condição, né, de ele confiar, entregar o dinheiro, vai lá, compra o que você quiser, mas ele tem que estar ali policiando, porque a mulher tem que ser submissa. Então, que princípio de submissão é esse?
valores que fogem completamente do que a palavra de Deus está a nos dizer. Porque Cristo conquistou a igreja, mas ele colocou na igreja o livre-arbítrio. Né? Senão, se nós amarmos a Cristo, se nós experimentarmos dos benefícios da graça, nós seremos mais do que felizes, né? Nós seremos bem-aventurados nessa terra. Mas se nós também não experimentarmos os benefícios da graça, nós sofremos as consequências por isso. Então, nesta relação de amor sacrificial do homem em relação à mulher, acho que tem que ter também a credibilidade de deixar a mulher andar com suas próprias pernas, né? Para ver como é que ela administra seus sentimentos, suas finanças, como é que ela administra a sua vida, não só administrar a cozinha ou a lavanderia, né? Exatamente. E aí fica claro para nós que a ideia de submissão que a palavra traz para nós, nos afirma, não se trata de uma submissão enquanto inferior. Inferioridade, não. Né? Então, muito bom a explanação. Então, para finalizar, né, e eu gostaria que as irmãs deixassem uma mensagem para as nossas telespectadoras, as mulheres que nos assistem nesse momento, mostrando para elas qual o verdadeiro propósito de Deus para a vida de cada uma. Começando por Júnia. Agradecemos por essa participação, né, essa conversa enriquecedora que tivemos aqui. Gostaria de falar para as mulheres que hoje nos ouvem, né, estamos comemorando o Dia Internacional da Mulher, dizer que o plano de Deus para as mulheres é o mais lindo, é um plano de salvação, é um plano de libertação, é um plano enriquecedor, né? Jesus veio justamente para mostrar que a mulher deve ser valorizada, a mulher amada, como a doutora Marta acabou de enfatizar, embora que a Bíblia trate de submissão, a Bíblia fala de uma relação mútua, então se há amor, se há companheirismo, há uma honra, né, que você vai honrar aquele que está perto. Então esse é o plano de Deus, valorizar a mulher, mostrar às mulheres que, embora alguém diga, é um sexo frágil, eu costumo dizer que a mulher é muito mais forte do que nós mesmas mulheres pensamos que somos. Há uma carga muito maior em todas as coisas sobre a mulher e Cristo tem nos fortalecido e nos ajudado a cumprir o nosso papel social, cultural e religioso nessa sociedade. Amém? Graças a Deus por toda essa mensagem belíssima que Júnia apresentou para você que está aí a nos ouvir. Veja bem, eu acho que pensar em ser mulher implica em refletir acerca do projeto de Deus para com a vida deste ser, né? Então, quando a gente pensa qual a primeira perspectiva que está por trás desse projeto de Deus, se a gente lembrar daquelas duas palavras iniciais, feminismo e feminilidade, né? Ou do radical femme. Então, o radical femme que pressupõe que é aquela portadora, né, de um óvulo de reprodução, mas Deus não pensou a mulher, não foi só para a reprodução. Deus nos pensou para uma função, como Júnia disse, uma função social. Eu acho que nenhum outro ser ele desenvolve aqui na Terra, porque veja bem, a função de ser reprodutora ou de dar continuidade à espécie não pressupõe apenas colocar só mais um ser no mundo, né? Mas está associada à ideia de proteção, à ideia de cuidado, à ideia de amparo, à ideia de revelar amor maior do que qualquer outro ser pode revelar. O ser que eu falo em relação à esfera humana, porque quando a gente pensa em amor, o amor mais sublime do que o de mãe é o amor divino, né? Mas aí a Bíblia vai nos dizer que o amor de mãe ele é tão sublime, daí eu acho que é um dos valores que nós somos capazes de amar, muitas vezes até incondicionalmente, né? É que Isaías ele vai dizer que mesmo que uma mãe venha esquecer-se de um filho que ainda ama, Deus jamais se esquecerá de nós. Então veja, se a sua função é de desprender amor, mas se em algum momento você acha que esse amor falhou, tanto em dar quanto em receber, lembre-se que existe um ser que te ama mais do que você mesma pode amar ou imagina ser amada. E nesta perspectiva de amar, esse ser foi capaz de mandar o seu filho para morrer em teu lugar, para que todas as tuas dores, todas as tuas angústias,
sementes elas fossem deixadas lá no Calvário e você pudesse viver uma vida feliz, usufruindo dos benefícios desta morte vicária de Jesus no teu lugar. Então, sabendo disso, você é uma guerreira, você é uma bem-aventurada, você é amada, eleve a sua autoestima, se olhe diante do espelho e diga, eu sou o melhor projeto de Deus. E agradeça a Deus a vida que Ele lhe deu, agradeça a capacidade que Ele lhe deu de gerar filhos. E se você não conseguir gerar filhos, adote filhos. Não, se não quiser adotar para o seu espaço doméstico, mas adote no sentido de proteger, de se preocupar, de orar, de contribuir, de acolher e sinta a sua função social nesta terra. Você é um ser capaz de pensar, de agir, de amar, de trabalhar e, acima de tudo, de ter a certeza que é filha de Deus e que vai morar no céu. Que Deus te abençoe e te ajude durante todo este dia. Agradecemos a participação da historiadora Júnia, da doutora Marta, Amém. Que de bom grado aceitaram o nosso convite e trouxeram essas valiosas contribuições Amém. para nós. Então, que você, telespectadora que está a nos assistir, possa fazer uso dessas contribuições para que você possa ter uma ideia a respeito da vontade de Deus para a sua vida. Nós defendemos aqui a feminilidade bíblica e incentivamos você a ser uma mulher de acordo com a vontade de Deus. Então, muito obrigada pela sua audiência e até a próxima!